Ok, bora lá. Hoje é dia 7 de novembro de 2022, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1. Eu vou mostrar aqui o exemplo que nós implementamos na última aula, explicar e fazer a próxima etapa. Na última aula, não sei se vocês se lembram, nós criamos um formulário e... deixa eu pegar aqui. Vamos abrir o código e relembrar olhando para o código, que é mais fácil a gente conferir. Foi o P11. Tá. P11.php, vou dar uma editada rápida dentro daquilo para a gente relembrar. O que nós fizemos nesse P11? Nós fizemos um formulário HTML, vou até executar ele aqui também, porque aí fica mais fácil explicar e mostrar, né? LP1 n/p11.php. Vou digitar errado, só um segundo. Oh, caramba. Prof. E funcionou. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Então, foi isso que nós fizemos. Ó. Esse formulário HTML, vou até aumentar mais um pouquinho. Esse formulário HTML que a gente está vendo aqui, que proporciona uma interação com o internauta e o nosso algoritmo. Como é que é essa interação? O internauta pode preencher os dados aqui, os dados solicitados. Quando ele clica no botão cadastrar, de acordo com o nosso código, quando ele clica no botão cadastrar, que está aqui o código HTML correspondente, deixa eu aumentar mais um pouquinho isso aqui também. Isso. Ele clicou no botão cadastrar, acontece o submit, que é o envio dos dados preenchidos pelo internauta no formulário. Esses dados vão para onde? Depende do que a gente especificou no formulário. Esses dados são enviados via método post para o p11.php. O p11.php é o mesmo arquivo onde está o formulário. Então, o que nós fizemos aqui? Nós botamos aqui um trecho de algoritmo PHP, onde nós verificamos a existência, se existe o request inome, significa que esse campo inome, que está aqui no formulário HTML, foi enviado. Só que o internauta não tem o poder de enviar só o inome. Quando ele clica no botão submit, que é o botão cadastrar, é enviado todo o formulário. Então, basta eu testar a existência de um campo do formulário para deduzir que todo o formulário foi enviado. Então, o que nós implementamos aqui? Nós simplesmente mostramos as informações preenchidas pelo internauta. Então, isso foi o que fizemos na última aula, e com isso nós entendemos como é possível solicitar ao internauta que preencha algumas informações e recebemos depois essas informações aqui dentro do nosso algoritmo PHP. O que eu quero fazer com vocês na aula de hoje é pegar isso aqui e colocar dentro de um banco de dados. Tá? Para isso, nós temos que... eu não vou me preocupar, a princípio, com um projeto do banco de dados, com entender... eu só quero mostrar para vocês de uma forma simples. Não vou entrar muito no mérito aqui dos conceitos, né, de que vocês já estudaram de banco de dados, mas eu quero mostrar para vocês como é que é possível pegar essas informações que chegaram lá do browser do internauta e armazenar isso dentro do banco de dados, de uma forma relativamente simples. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer é criar um banco de dados e criar uma tabela
para armazenar essas informações aqui. Nós vamos fazer isso partindo aqui do painel de controle. O primeiro passo vai ser criar um banco de dados. Aqui nesse painel de controle, eu tenho a opção do banco de dados MySQL. E aqui nessa ferramenta, eu consigo criar um banco de dados. Então aqui, ó, banco de dados MySQL. No caso de vocês, provavelmente não deve ter nenhum banco de dados. Aqui na minha conta já tem 4, mas eu vou criar um banco novo para a aula de hoje. Então, vou clicar nesse botão azul aqui, ó, criar novo banco de dados. Todos os bancos de dados e usuários MySQL que eu criar, ele vai ser precedido do meu usuário. Então, aqui no meu nome do banco de dados, vai ser prof, underline, o nome que eu inventar. E o usuário também vai ser prof, underline, o nome de usuário que eu vou inventar. Então, o nome do banco de dados que eu vou inventar vai ser aula 2022-11-07. Então, o nome do banco de dados é prof, underline, aula 2022-11-07. Aí, o usuário, eu quero criar um usuário diferente para facilitar o entendimento aqui. O usuário desse banco de dados, eu vou chamar de... Eu não vou chamar de aula isso aqui não, vou pôr BD, tá? Ó, prof, underline, BD 2022-11-07. O usuário vai ser o S... eu tenho que desmarcar isso aqui, ó, para poder fazer diferente. O usuário vai ser o SR 2022-11-07. Eu estou colocando diferente porque na hora que eu for usar as funções PHP de conexão com o banco de dados, vocês vão saber onde entra o usuário e onde entra o banco de dados, porque os nomes estão diferentes. Se os nomes forem iguais, pode gerar um pouco de confusão na explicação que eu vou fazer daqui um pouco. E a senha, eu vou criar uma senha bem bobinha aqui. Eu vou pôr aqui, ó, 2022-11-07. Vai ser a senha. Ele não está deixando. Deixa eu tentar inventar um trem mais aqui, então. Então, eu vou chamar de senha. Vou pôr o S maiúsculo. Que chatura, hein? Deve conter ao menos um caractere especial. Então, eu vou pôr senha, arroba. Pronto, ele aceitou. Senha com S maiúsculo, arroba 2022-11-07. Esse vai ser a senha. Precisamos lembrar disso aqui daqui um pouquinho, hein? Eu vou até botar isso aqui num bloco de notas, só para a gente não... Na hora de lembrar, precisar do banco. Ó, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Vou anotar aqui, ó. O banco de dados é prof, underline... prof, underline, BD... O usuário é prof, underline, USR 2022-11-07. Isso aqui é importantíssimo, porque depois, se não funciona, às vezes a gente digita uma coisa dessa errada aqui, obviamente não vai funcionar. E a senha vai ser isso aqui, Ctrl+C, a senha, essa daqui. Pronto. Anotado isso, deixa eu ver se eu consigo dar uma reduzida nesse... Tá grande pra caramba esse bloco de notas aqui. Pronto. Tá aqui, anotei. Vou deixar aqui num cantinho, daqui um pouquinho nós vamos usar. Beleza, vamos criar esse novo banco de dados. Banco de dados criado. Cadê ele? Aqui, ó. Esse aqui é o banco de dados. Prof. BD 2022-11-07. Vou entrar no aplicativo PHPMyAdmin, que está aqui nessa área de banco de dados, mas esse aplicativo também está disponível lá no painel de controle. Se eu vier aqui, ó, e digitar PHP, ele me mostra aqui, ó, os plugins e extras, tem o PHPMyAdmin. Nesse PHPMyAdmin, eu consigo visualizar os bancos de dados que eu tenho dentro da minha conta e, consequentemente, criar a tabela que a gente vai usar. Então, eu vou clicar no nosso banco de dados, ele aparece aqui, ó, Prof. BD 2022-11-07. Quando eu clico nele, ele me mostra aqui que esse banco de dados não tem nenhuma tabela encontrada na base de dados. E aí eu vou entrar na aba SQL aqui, ó, para a gente criar uma... Eu vou usar a criação da tabela através de comando.
Eu imagino que vocês estudaram isso aqui na disciplina de banco de dados. E aí, vamos lá. Nós precisamos de... Vamos ver como é que é o formulário. Nome, o veículo, senha. Eu acho que eu vou pegar aqui, ó. Se bem que tem campos aqui que são múltiplos, né? Só tem um campo aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse P11 aqui. Antes de criar o banco de dados, nós vamos dar uma remodelada. Eu vou fazer como atividade de hoje, vai ser o P12. Então, eu vou editar esse P11, vou copiar o P11 e vou criar o P12, porque no P12 eu vou fazer ele com menos itens. Novo arquivo, p12.php, criei o P12. No P12 eu vou editar em uma nova aba, vou colar o que eu copiei do P11 e eu vou dar uma diminuída nisso aqui, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui no formulário, no caso, deixa eu salvar o P12 primeiro, porque o P12, a princípio, é cópia do P11. Então, aqui na hora que eu acessar o P12, vai vir a mesma coisa do que o P11. Porém, aqui na questão de filmes, ó, eu vou tirar esse item, porque ele vai dar uma atrapalhada aqui no processo. Então, eu vou tirar só esse item de filmes aqui, porque ele vai dar uma atrapalhada e eu quero fazer o exemplo completo na aula de hoje. No futuro, a gente volta a implementar exemplos usando esse recurso aqui, ó. Eu tenho que guardar no banco de dados quais os estilos de filmes que o internauta escolheu, e isso requer um projeto de banco de dados um pouco mais elaborado do que eu quero fazer hoje. Hoje eu quero fazer um bastante simples, um bem simples. Então eu vou tirar só o item filmes do P12. Então se lembre que o P12 é cópia do P11, porém vai sumir essa opção de filmes aqui, ó. Que é esses itens aqui, ó. Apaguei, vou deixar a data de nascimento. Pronto, vou salvar aqui. Na hora que eu atualizar o P12 aqui, pronto, sumiu só a questão dos filmes. Então, eu preciso de uma tabela no banco de dados para guardar o nome, o veículo que ele escolheu, uma senha, o sexo masculino e feminino, data de nascimento, e-mail e salário. Então, é isso que nós vamos criar. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou usar esse mesmo bloco de notas que a gente fez aqui, eu vou colocar ele aqui do lado, e vou criar o comando aqui com vocês. Eu acho que vocês vão se lembrar desse comando que vocês estudaram na disciplina de banco de dados. Eu tenho que criar a tabela, create table. O nome da tabela vai ser, sei lá, vamos imaginar que isso aqui é o cadastro do internauta. Tá? Então, eu vou chamar de pessoas. Criar a tabela pessoas, esperar. Vou criar uma chave para essa tabela, eu vou chamar de código, vai ser integer, not null. Esse também vai ser autoincremento. Autoincremento. Eu só preciso lembrar como é que é isso aqui. Eu acho que vai dar certo. Bom, se der errado, a gente corrige junto. Então, esse código vai ser a chave primária. Então, eu vou ter o nome do internauta, que eu vou chamar de, vai ser um varchar de 80, preenchimento obrigatório. O veículo, como ele vai escolher só isso aqui, ó, o maior aqui é o outros, que tem 6 caracteres. Então, eu vou botar aqui, sei lá, um char de 10. Isso aqui, gente, a intenção desse exemplo de hoje é só mostrar para vocês a informação saindo lá do browser do internauta e caindo dentro de uma tabela do banco de dados. Obviamente, nesse exemplo aqui, eu ainda não estou aplicando todos aqueles conceitos que vocês estudaram na disciplina de banco de dados, principalmente banco de dados Zoom, tá? Então, o veículo char de 10, vou também pôr de preenchimento obrigatório. Depois de veículo tem a senha. Senha, eu vou colocar varchar de 80 também. Depois da senha tem o sexo, que é masculino e feminino. Vou colocar o sexo, eu vou colocar char de 1. Vai também ser de preenchimento obrigatório. Depois do sexo tem a data de nascimento. Nascimento vai ser um date.
pondo tudo de preenchimento obrigatório not null, tá? Depois tem o e-mail, varchar de, sei lá, 90, também de preenchimento obrigatório. Depois do e-mail tem o salário. O salário eu vou por decimal 9,2. Também not null. Pronto. Especificado o comando create table, eu vou falar agora que a chave primária é a coluna código. Pronto. A princípio, é isso aqui, ó. Vou copiar esse comando. Vou lá para... Cadê o meu banco de dados? Está aqui. Tudo bem? Vou colocar esse comando aqui. No caso do MySQL, aí a gente tem... Na realidade, não é MySQL, né? Aqui é MariaDB. Eu tenho um engine que é INNODB. Ele já está acusando o erro aqui, ó. Acho que eu coloquei o autoincremento fora do lugar. Esse autoincremento aqui, eu acho que ele está no lugar errado. Eu acho que ele é aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, também não é, não. Deixa eu começar a preencher aqui, que eu acho que ele me ajuda no preenchimento. Autoincremento. Ah, tá aí. Beleza. Me ajudou no preenchimento, facilitou minha vida. Bom, vamos testar para ver se esse comando vai dar certo. Se esse comando der certo, vai aparecer uma... Deixa eu até copiar aqui, ó. Se esse comando der certo, aqui na parte da estrutura vai aparecer a tabela. Então, Ctrl V, colei. Vamos continuar aqui processando esse comando. Comando processado com sucesso. Se eu voltar aqui na estrutura, agora eu tenho uma tabela pessoas. Se eu atualizar aqui a minha parte do banco de dados, apareceu a tabela pessoas aqui e as colunas que eu criei aqui, ó. Ótimo. Então, dentro desse banco de dados que nós criamos para a aula de hoje, eu tenho a tabela pessoas. Se eu clico aqui e depois clico na tabela pessoas, nós vamos ver que esse banco de dados, essa tabela pessoas, ela está vazia. Não retornou nenhum registro, ou seja, a tabela está vazia. E aí é interessante a gente deixar isso aqui aberto, porque quando a gente terminar o algoritmo que insere essa informação dentro do banco de dados, nós vamos poder conferir para ver se a informação que o internauta preencheu lá no formulário realmente caiu aqui dentro dessa tabela do banco de dados. Bom, para isso, eu preciso fazer um ajuste aqui no P12, porque como esse P12 é uma cópia exata do P11, aqui, ó, a ação não pode ser a chamada do P11. A ação tem que ser a chamada do P12. Então, até aqui está ótimo. Até aqui, eu tenho aquele mesmo formulário, que eu tirei só a questão dos filmes. Esses dados preenchidos pelo internauta serão enviados para o P12. O P12 é esse mesmo arquivo que eu estou editando. Se quando esse P12 for carregado com o envio dos dados no formulário, aqui nós vamos ter que implementar a lógica do algoritmo para inserir isso dentro da tabela. Para fazer isso, nós vamos consultar aqui o nosso todo-poderoso php.net, que é nele que nós vamos encontrar o código para fazer essa mágica. Vou pegar um exemplo qualquer aqui. Bom, olha só. Deixa eu pegar aqui uma imagem para a gente recapitular um negócio. Eu usei essa imagem para explicar a estrutura para vocês das tecnologias que nós estamos usando. Ó. Então, relembrando, nós temos o internauta aqui, num computador, em algum lugar da internet. Toda vez que esse internauta faz uma requisição para o nosso servidor, ele é atendido pelo Apache. O Apache olha dentro do código. Se tem, dentro da página requisitada pelo internauta, tem instrução
de algoritmo PHP, o que o Apache faz? O Apache repassa isso para o PHP. O PHP vai fazer o seguinte, se o PHP identificar necessidades de acesso ao banco de dados, o PHP vai interagir com o MySQL. Então, o que nós vamos buscar agora para a gente entender são quais os recursos que eu tenho na linguagem de programação PHP para fazer interação PHP e MySQL. Porque até então nós fizemos um formulário HTML que, quando clica no botão Submit, é requisitado o P12 lá para o Apache. O Apache pega o P12, percebe que tem algoritmo PHP, repassa o algoritmo para ser processado pelo PHP, e agora nós temos que entender como é que o PHP conversa com o MySQL. Então, essa parte de conversa entre PHP e MySQL, a gente encontra aqui na documentação do PHP, especificamente nessa parte aqui, ó, funções MySQL. Se a gente está falando de recursos PHP, eu vou ver quais as funções MySQL do PHP eu tenho que usar para haver essa interação. A primeira coisa que tem que acontecer é o PHP solicitar ao MySQL uma conexão. E aí, a gente tem aqui, ó, deixa eu ver um negócio aqui, MySQL. Só que essas versões de MySQL aqui, elas já foram descontinuadas. Existe agora as funções MySQL-i, que são versões mais recentes. Existe uma outra tecnologia de conexão também chamada PDO, que a gente estuda mais para frente. Mas eu vou conectar nessa MySQL Connect aqui, ó. Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui. Abre conexão com MySQL Server. Ou seja, ó, PHP 4 e PHP 5. Isso aqui é compatível com essas. Mas aqui já tem até um aviso, ó, atenção. Isso está saindo, está sendo descontinuado. Por quê? PHP 7, esse negócio vai sumir. Então, existe essa possibilidade aqui, ó, que é o MySQL Connect. Esse MySQL é o que a gente vai usar. Perceba que esse MySQL ele funciona PHP 5, 7 e 8. Então, é esse que nós vamos usar. Então, vamos pegar um exemplo dele aqui. Aqui, ó, vou copiar literalmente como está aqui no... Tem a forma orientada a objeto e tem a forma procedural. Tem as duas possibilidades aqui. Deixa eu ver se tem... Nesse aqui não tem exemplo, né? Opa, cliquei errado. Voltando. Deixa eu voltar mais um aqui. Ah, cadê um exemplo? Queria digitar isso, não. Eu queria já pegar um exemplo pronto. Vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui mais especificamente. Vamos fazer um teste. Então, voltando lá para o nosso algoritmo PHP, cadê ele? Está aqui. Então, se o internauta enviou o formulário, eu vou tentar estabelecer uma conexão com o MySQL. Aqui está sendo criada uma variável. Essa variável recebe o resultado dessa chamada da função MySQL-i. O que é esse localhost? Localhost é uma indicação de o PHP precisa saber em que computador está o servidor MySQL. Se o PHP e o servidor de banco de dados MySQL estão na mesma máquina, eu uso localhost. No nosso caso é esse. Por quê? Porque todos eles estão aqui no mesmo computador. Ó. Tanto o PHP como o MySQL estão no mesmo computador contratado aqui no data center. Ok. Qual que é o usuário? O usuário, nós temos uma colinha aqui, né? Então, deixa eu pegar essa colinha. O usuário é esse cara aqui, ó. Então, o usuário é esse.
Qual que é a senha desse usuário? A senha desse usuário é essa daqui, ó. Senha, ó, copiou. Vamos trocar a senha aqui. Esse item aqui, ó, deixa eu pegar lá na documentação. Cadê? Essa versão mais nova aqui não tá legal. Eu vou pegar aqui, ó, quer ver? Eu vou dar um Google aqui. Deixa eu achar um exemplo melhor para nós. MySQL Connect. Cadê MySQL? MySQL Connect. Deixa eu pegar um outro exemplo, só um segundo. MySQL e Connect. Deixa eu ver esse aqui. Eu acho que vai ser o mesmo. Esse é o mesmo, não quero. Esse aqui, vamos ver. Esse aqui está mais simpático. Esse está mais simpático. Vou copiar esse, tá? Copiei. Voltei para o nosso código, que está aqui em algum lugar, e vou recomeçar. Gostei mais desse. Pronto, então vamos lá. Localhost, todo mundo já sabe o que é. Usuário está aqui. Toca o usuário. Qual que é a senha? A senha está aqui. Copiei a senha. E era isso mesmo. Qual que é o banco de dados? O banco de dados é esse aqui. Então, gente, o que essa função MySQLi vai fazer? Ela vai tentar estabelecer uma comunicação, uma conexão entre o PHP. Nós estamos criando um algoritmo PHP. Então, essa função, que na realidade é uma classe, vai tentar estabelecer uma conexão com o MySQL, utilizando o host, usuário, senha e banco de dados. Lá no MySQL, isso tem que estar criado, tá? Bom, aqui depois nós temos uma verificação. Se tem erro, a gente dá uma mensagem, falhou, falha na conexão com o banco de dados. Podemos até mostrar na frente dessa mensagem qual que é a mensagem de erro devolvida pelo MySQL. Eu vou dar um die em vez de um exit. Se não, vou mandar uma mensagem aqui. Vou colocar isso aqui maior também. Vou colocar um H2 aqui para essa mensagem ficar maior, só para a letrinha não ficar pequena lá no final. Ele encerra o algoritmo. Simplesmente aborta. Esse die aqui é o seguinte, morra. Ou seja, morra como? O algoritmo simplesmente morre na linha 14 e não se processa mais nada. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu não tenho conexão com o banco de dados, eu não tenho mais o que fazer. A missão desse algoritmo é receber os dados preenchidos pelo internauta no formulário e gravar no banco de dados. Então, a partir do momento que eu não conseguir estabelecer uma conexão com o banco de dados, acabou, não tem mais nada que fazer. É óbvio que eu preciso informar o internauta, falar assim, ó, não consegui conexão com o banco. É lógico que isso aqui não é uma mensagem também que a gente vai dar para o internauta, né? O internauta, a gente fala assim, estamos momentaneamente com problemas técnicos, volte mais tarde ou entre em contato com o suporte pelo telefone, pelo e-mail, pelo WhatsApp, né? Quando a gente está fazendo um sistema profissional, a gente tem que tentar um negócio mais adequado. Como aqui a gente só está aprendendo e fazendo um teste, eu estou dando uma mensagenzinha aqui mais trivial, mais simplesinha mesmo, só para a gente entender o que está acontecendo. Tem como fazer breakpoint aqui no PHP? Não entendi. Por exemplo, eu tenho um if e eu preciso saber se ele foi passado por if ou se ele caiu por else no algoritmo. Tem como a gente fazer um breakpoint pelo PHP? Você tem um if e um else, ou ele vai entrar no if ou ele vai entrar no else. Então, mas eu tô falando. Aí tem o case.
Tem o case das linguagens. Tem os linguagens, A gente viu isso aqui já. Está lá nas aulas gravadas lá. Bom, conexão com sucesso, tá? Aí você deu conexão com sucesso, eu vou deixar ele mostrar isso aqui. Não vou mandar encerrar não, tá? Só esse filmes aqui que eu vou tirar, porque esse filmes aqui nós já excluímos lá do formulário, ele não existe. Nós vamos testar isso aqui primeiro. Até porque, outra coisa que eu tenho o hábito de fazer, gente, quando eu estou fazendo um algoritmo que pode se tornar um código mais complexo e grande, eu costumo ir desenvolvendo em partes e testando na sequência. Então, a primeira coisa, tentei uma conexão com o banco de dados. Então, eu já salvo e testo esse negócio. Se eu escrevo aqui 50 linhas de algoritmo, depois começo a fazer teste, pode ter 15, 20 erros, e eu vou ficar tendo muito mais trabalho para achar esses erros. Aqui não. O que tem de novidade aqui é só esse pedacinho aqui, ó. O resto a gente já havia testado na outra aula. Então, se der algum problema nesse teste que eu vou fazer agora, eu já sei que está nesse pedacinho. Validei esse pedacinho, eu dou um passo adiante e faço um novo teste. Então, eu vou salvar isso aqui e vou voltar aqui no nosso P12, carregar o P12 novamente, e vou preencher com qualquer coisa aqui, apesar de que o preenchimento aqui não significa de nada, porque... não significa de nada porque eu não vou validar isso, não vou inserir, é só para testar o cadastrar aqui, ó. É isso que eu queria, ó. Conexão com sucesso. Então, se deu essa mensagem conexão com sucesso, e ele mostrou que o que está preenchido, significa o quê? Significa que isso aqui está funcionando perfeitamente. Quero testar para ver se está funcionando direito mesmo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui, ó. Aqui no 100, eu vou tirar essa letra S maiúscula. Tirei a letra S maiúscula. A 100 agora está errada. Vou salvar, vou voltar aqui no formulário e preencher de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Falha na conexão com o banco de dados. Essa aqui foi a mensagem devolvida pelo MySQL quando o PHP pediu a conexão. E essa mensagem aqui é uma mensagem que deve aparecer só para o programador, porque ele precisa entender o que está acontecendo. Acesso negado para esse usuário. Se o acesso negado foi para o usuário, é uma pista para o programador que, deve ter alguma coisa errada no usuário, senha, banco, etc. Então, vou voltar aqui, botar a letra S. Então, ok. Nesse ponto, eu sei que isso aqui está funcionando. Se eu sei que isso aqui está funcionando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir pegar esse pedacinho aqui, e agora, aqui dentro, ó, onde a conexão está feita com sucesso, em vez de dar essa mensagem, eu tenho que colocar um algoritmo aqui agora para inserir dentro do banco de dados as informações que o internauta me passou. Que estão nessas variáveis aqui, né? Essa informação conexão com sucesso ela é desnecessária, mas eu vou deixar ela aqui no finalzinho, porque eu vou trocar ela por um internauta cadastrado com sucesso, pessoa cadastrada com sucesso, alguma coisa desse tipo. Bom, então nós já aprendemos aqui como estabelecer uma conexão. Essa conexão aqui, ó, PHP MySQL. Para haver a conversa entre PHP e MySQL, eu preciso usar desses recursos que nós estamos testando aqui. Beleza, então a gente já aprendeu a fazer a conexão. Uma vez que a conexão está feita, o próximo passo é eu conseguir inserir alguma coisa. E como esse tutorial aqui parece que está melhor nesse site, eu vou usar esse aqui porque ele já me dá exemplo. Deixa eu ver aqui. Voltando para cá. Deixa eu ver. O próximo eu fiz a conexão. Então agora eu preciso fazer o quê? O insert. Eu preciso inserir. Para inserir, eu preciso executar uma query. Para executar um SQL, eu tenho que ter o, vamos ver aqui, deixa eu ver, query. É esse cara que eu preciso, ó. Aqui ele está mostrando repetido, que a conexão foi feita. Aqui ele está mostrando como é que eu executo uma query. Então é esse pedacinho aqui que eu preciso, ó. Vou copiar. Vou trazer aqui para o nosso algoritmo. Vou colar aqui. Bom, aí, antes de explicar esse código aqui, deixa eu dar uma melhorada nele.
Bom, deixa eu acertar o negócio aqui. Agora vocês vão começar a lembrar de alguns comandos, de alguns conceitos que vocês estudaram na disciplina de banco de dados. Vamos lá, deixa eu chegar isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, aqui dentro, eu consigo executar um comando SQL. Esse aqui está um select, mas na realidade o que eu preciso inserir, para inserir uma informação dentro do banco de dados, eu tenho que fazer um insert. Eu até poderia, para facilitar, fazer esse comando primeiro aqui, e se ele funcionar, eu copio e colo lá e só troco o recheio. Eu vou fazer isso, tá? Até para vocês poderem relembrar essa parte de banco de dados e entenderem melhor o que eu vou fazer ali. Então, vamos lá. Eu vou aqui na aba SQL e eu quero inserir insert into. Eu vou inserir na tabela pessoas. Quais são as colunas da tabela pessoas? Código, eu não preciso informar o valor, porque código é autoincremento, ele incrementa automaticamente. Então, código eu não preciso preencher. Eu tenho que preencher nome, veículo, senha, sexo, nascimento, e-mail e salário. Pronto. Esses são... Deixa eu ver se eu consigo botar tudo aqui numa linha só. Aí. Essas são as colunas e aqui agora eu vou colocar os valores. Então, quais são os valores? Nome é varchar. Então, Zeca da Silva. Vai ser o nome. Depois do nome, eu tenho que colocar o veículo. Aí, o veículo vai ser o que o internauta preencheu. Tudo vai ser o que o internauta preencheu. Aqui eu estou pondo dados fictícios só para testar o meu comando insert. Então, eu vou falar que o veículo é um Ford, que a senha é 1, 2, 3, 4, 5, que o sexo é F de feminino, não, M de masculino, Zeca, que o nascimento, para o banco de dados, o formato do nascimento é ano, mês e dia. Esse é o nascimento. O próximo campo é o e-mail. Aí o e-mail vai ser zeca, arroba... Nossa, apertei umas teclas erradas aqui. zeca@zeca.com. Depois do e-mail é o salário. O salário vai ser 5.000. Pronto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se esse comando funciona aqui, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V nele lá dentro do meu algoritmo. Vamos testar. Continuar. Uma linha inserida com sucesso. Se eu voltar na aba procurar, olha o Zeca cadastrado aqui, ó. Zeca da Silva, veículo Ford, senha, sexo M, nascimento, e-mail e salário. E o código automaticamente o software de banco de dados colocou 1. Ótimo, então esse meu comando funciona. Se ele funciona, o que eu faço? Venho aqui no meu algoritmo e coloco ele aqui dentro, ó. Dentro desse query aqui, ó. Ou, eu gosto mais de fazer assim, ó. Eu venho aqui, crio uma variável chamada SQL e, entre aspas, essa variável vai ter... Bom, aí eu não posso pôr entre aspas, porque eu vou colocar isso aqui, ó. Eu vou colocar esse comando. Como esse comando tem aspas, isso aqui é eu vou considerar isso aqui como uma string. Então, eu vou pôr apóstrofo. E vou fechar com apóstrofo. Por que eu estou usando o apóstrofo? Porque dentro da string que eu quero montar, que é o comando insert, eu tenho aspas lá. Então, eu sei que isso aqui é uma string e quando processada lá no meu exemplo, funcionou. Só que eu tenho que trocar. Em vez de colocar Zeca da Silva, eu tenho que colocar o que o internauta preencheu, que está no request nome. Então, é isso que eu vou começar a fazer aqui, ó. Em vez de Zeca da Silva, o que eu tenho que fazer? Apago isso, apóstrofo, ponto, ponto, apóstrofo. E venho aqui e coloco esse cara aqui, ó. E nome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse values aqui para frente, eu vou começar a quebrar isso aqui, tá?
próximo é o carro. Então, de novo, apóstrofo, ponto, apóstrofo. Vou copiar isso aqui e trocar todos, tá? Esse aqui eu troco, esse aqui eu troco, esse aqui eu troco, esse aqui eu troco e esse aqui eu troco. Aí eu vou quebrar todos também. Todos para baixo. Fica fácil de enxergar. É só uma questão visual, mais nada. Pronto. Beleza, então o primeiro é o nome, o segundo é o veículo. O veículo está aqui no iCarro. Então, é o iCarro. Depois é senha. Vou copiar esse senha aqui. Depois, do senha é o sexo. Então, vou copiar aqui o sexo. Depois é nascimento, que na realidade vem no I nasceu. Depois de nascimento é e-mail. Então, o e-mail está no e-mail. E por último é o salário, que vem no i-salário. Antes mesmo de testar isso, gente, eu ainda vou fazer outra coisa. Eu vou pôr comentário nisso aqui. Não me interessa mais mostrar isso aqui. Vou pôr comentário. Pronto. Isso aqui tudo virou comentário, não será mais processado. Montei uma variável que se chama $SQL. Dentro dessa variável, eu vou ter uma string que corresponde exatamente ao comando insert com as informações preenchidas pelo internauta. Eu ainda não vou executar esse if aqui também não, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, // comentário, // comentário. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou mandar mostrar o conteúdo da variável $SQL. Porque eu vou pegar esse conteúdo e vou colar lá para ver se ele funciona. Para ver se não vai dar algum problema. Depois, se funcionar, eu faço a implementação dele aqui, tá? Então, é isso. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou implementando os pedacinhos e já vou testando. Porque se deu um erro, está naquele último pedacinho que eu fiz. Vai fazer um algoritmo de 80 linhas, depois sai correndo atrás de erro para você ver. Você faz o algoritmo em um dia e fica 3 fazendo correção dele. Não testei três negócios durante uma semana, porque uma semana inteira só para descobrir. Os erros. Assim a gente sofre menos. Então, salvei, vou fazer o teste novo. Vou pegar aqui o P12, vou preencher de novo, vai ser chuchu, verdade, senha, uma data aqui qualquer, o e-mail é chuchu@chuchu.com, salário, cadastrar. Olha lá o que ele me mostrou aqui, ó. É um comando insert, é o conteúdo daquela variável $SQL. Então, opa, temos... isso aqui está certo. Isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está... Então, eu vou copiar esse comando, Ctrl+C, vou lá na aba SQL do meu banco de dados, põe esse comando aqui, ó. E se ele funcionar aqui, significa que eu tenho 99% de chance de, quando eu for mandar processar esse comando SQL, de dar certo. Então, vamos voltar aqui. Vamos executar, continuar. Beleza, deu certinho. Se deu certinho, olha lá o chuchu cadastrado. Então, a chance do meu algoritmo aqui dar errado agora é muito pequena. Então, o que eu vou fazer? Não preciso mais ver o conteúdo da variável $SQL, vou pôr comentário nela. Vou deixar ela aqui por enquanto. E agora sim, eu vou partir para o próximo passo, que é falar para o PHP que eu quero mandar esse conteúdo do $SQL para ser processado lá no servidor. Então, aqui, ó, essa variável $SQL, eu coloco ela aqui dentro. Então, importante, deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar tudo na tela, que eu preciso explicar um negócio para vocês aqui, que é importantíssimo para você entender o que está acontecendo. Ó,
Vocês lembram que nós criamos uma instância de conexão de banco de dados do PHP com o MySQL. Onde está essa conexão? Está no MySQLi. É o nome que foi dado. Poderia dar um nome qualquer aqui. Mas percebam que aqui agora eu estou chamando um método da instância da classe. Vocês não tiveram disciplina de programação orientada a objetos ainda não, né? Tá. Depois vamos ver se a gente estuda um pouquinho de PHP orientado a objetos. Mas no próximo semestre nós vamos ter a disciplina de linguagem de programação 2, que a princípio é Java com Android Studio para desenvolvimento de aplicativo para Android. Esse é o planejado. Eu vou ver se eu consigo um professor legal para fazer isso. E se não conseguir um professor legal, eu assumo também mais uma aí e fico com vocês aí mais o semestre que vem também. Vamos ver como é que vai ser, tá? Semestre que vem ainda não tem nada planejado, afinal de contas é só em março. Nós vamos ficar aí nessa brincadeira até fevereiro, então temos muito tempo pela frente. Mas só para dar uma adiantada para vocês entenderem o que vem por aí. Bom, beleza. Então agora o que eu estou pedindo? Eu estou falando assim, o MySQLi, pega lá o query, que é um recurso que você tem, como se fosse uma função, e manda para o MySQL processar o comando que está dentro dessa variável $SQL. Se isso aqui der verdadeiro, significa que deu certo. Se deu errado, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar um else aqui, ó. Aqui é o seguinte, ou a pessoa foi cadastrada com sucesso, ou deu problema. E aí eu vou aproveitar isso aqui, para colocar uma mensagem, eu vou colocar aqui, ó. Pessoa cadastrada com sucesso. Repete. A gente consegue mexer no select da carry. Por exemplo, Que select? Não tem select aqui? Não. Aqui é insert. Eu vou inserir, né? Eu montei esse comando para inserir e agora eu vou processar esse insert. Mas a sua pergunta é muito boa, porque na realidade, dentro dessa variável SQL, eu montei um insert. Mas aqui dentro dessa string, eu posso botar qualquer comando SQL. Insert, update, delete, select. Por quê? Dentro desse query, eu posso mandar qualquer tipo de instrução para o MySQL processar para mim lá no servidor. Então, se deu certo esse troço aqui, eu vou falar, ó, a pessoa cadastrada com sucesso. Se não, aí eu tenho que dar alguma mensagem aqui. Vou botar assim, ó. Falhou o cadastro. Pronto. Então, agora o próximo teste que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos voltar aqui de novo. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui, que tem tanta janela que eu fico até tonto. Aí. Vou voltar no P12. Agora, o que eu preencher aqui tem que cair dentro da tabela aqui, ó. Se isso acontecer, nós encerramos nossa missão da aula de hoje com sucesso. Então, vamos colocar aqui, ó. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral veio de BMW. A senha dele foi Brasil. Pedro Álvares Cabral é masculino. Pedro Álvares Cabral nasceu em 1500, mas nós vamos deixar ele mais novinho aqui. O Pedro Álvares Cabral em 1937. O e-mail dele é pedro@cabral.com. O salário dele, vamos aumentar esse salário dele aqui para 4,8. Quando eu clicar no botão cadastrar, se a gente não fez nada errado e não esqueceu de nada, isso aqui tudo vai cair lá dentro do banco de dados. Cadastrar, pessoa cadastrada com sucesso. Se a gente vier aqui agora e clicar aqui de novo, olha lá, Pedro Álvares Cabral, só que o veículo veio B. Por que o veículo veio B? Porque no formulário HTML que nós implementamos, para BMW, o valor era B. Então, está correto. Brasil, sexo M, data. Perfeito, funcionou certinho.
Então, com esse exemplo da aula de hoje, vocês já têm aqui um exemplo. Deixa eu dar só uma enxugada nisso aqui agora. Eu vou tirar esse comentário, não preciso mais dele. E vou dar uma última repassada aqui no que nós implementamos. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita. Pegamos o P11 que nós fizemos na aula passada, que era simplesmente um formulário HTML, que ao clicar no botão cadastrar, mandava os dados preenchidos pelo internauta para um algoritmo PHP. Adaptamos esse P11 que nós fizemos cópia para o P12, de forma que, ao chegar no nosso algoritmo PHP os dados preenchidos pelo internauta, nós usamos esse recurso para estabelecer uma conexão de banco de dados entre o PHP e o MySQL. A gente fica falando MySQL, gente, mas, na realidade, aqui nesse servidor que nós temos aqui, a engine aqui é MariaDB, tá? Mas não vem muito ao caso, não, mas é um software de banco de dados, tá? Beleza, então estabeleceu-se essa conexão. Se a conexão foi estabelecida com sucesso, esse erro aqui não vai acontecer. Se tem algum código de erro aqui, a gente fala, opa, deu falha na conexão e morre nosso algoritmo aqui. Se a conexão foi estabelecida com sucesso, nós montamos uma string dentro de uma variável chamada $SQL, e o conteúdo dessa string é o comando SQL insert, onde os valores correspondem aos dados preenchidos pelo internauta lá no formulário. Montado essa string corretamente, nós chamamos o método query da classe MySQLi, que foi instanciada aqui na variável, na instância da classe MySQLi, chamamos esse método query para que seja processado o conteúdo da variável $SQL. Se esse processamento foi feito com sucesso, a pessoa está cadastrada e a informação foi inserida dentro do banco de dados. Se deu algum problema aqui por algum motivo, a gente dá aqui falando que falhou o cadastro. Dúvidas? Fechou, então. Por hoje é isso. A lista de presença está aqui, se alguém não tiver autografado. E eu já vou copiar o vídeo para subir a aula de hoje. Professor, começa a sua prova. Então,